Essa palavra que eu vou trazer é uma palavra para você que pensa que está muito difícil, que está insuportável, que você não aguenta mais e que passa muitos pensamentos negativos, pensamentos de desistência. Se você já conhece a história de José, que está lá em Gênesis, capítulo 37, depois é do 39 até o 45. Se você já conhece a história de José, é para você meditar nessa palavra. É para você ler novamente essa história e meditar nessa palavra. Mas se você não conhece, conheça a história de José. É uma história preciosa, é uma história poderosa que vai te ajudar muito na tua caminhada de fé. Eu não vou ler a história de José, por isso eu te passei os versículos. É um exemplo tremendo para a nossa vida. Todas as histórias, todas as palavras que estão na Bíblia são exemplos para a nossa vida, para nós praticar, para nós tirar lições para a nossa vida e para nós vencermos. São exemplos de vitória. Mas para essas pessoas terem vitória, para essas pessoas elas terem tido a vitória que elas tiveram que enfrentar situações difíceis em suas vidas, elas tiveram que suportar, elas tiveram que continuar caminhando, elas tiveram que ser fortes e corajosas. E a história de José é uma história muito assim parecida com quem está passando por uma dificuldade, por um momento terrível, por um momento que a pessoa pensa não tem mais jeito, não sei o que eu vou fazer, tá muito difícil, tá difícil demais, né? Aquela pessoa que pensa tantos pensamentos negativos, pensamentos, eu vou parar, não tem mais jeito, o Senhor não tá fazendo nada, Deus não está fazendo nada comigo, né? As coisas parecem que estão piorando. Né? A gente sabe que hoje, no tempo que estamos vivendo, muitas pessoas estão perecendo, muitas pessoas estão perecendo na fé, né? Estão parando na sua caminhada, estão desanimando, porque as pessoas elas estão pensando que a vida com Deus, a vida com Cristo é só, né, um mar de rosas, como dizem, é só coisas boas, mas não é assim. Até porque Jesus ele deixou bem claro, no mundo tereis aflições. E ele disse, aquele que quer vir após mim, carregue a sua cruz, né, e segue-me. Então, nós temos que pegar a nossa cruz. O que é a nossa cruz? É a nossa vida, o que nós temos que enfrentar. Nós temos que seguir firmes. Assim como ele carregou a cruz até o final. Então, ele foi um exemplo para nós. O maior exemplo para nós é Jesus, né? Então, quando você lê a história de José, você vai entender que ele era um menino, ele era o mais novo dos seus irmãos. José, ele teve um sonho, e esse sonho foi o sonho de Deus para a sua vida. E ele contou esse sonho para os seus irmãos. Mas nesse sonho mostrava que José um dia ele iria ser grande, quer dizer, ele ia estar numa posição maior que seus irmãos. E é lógico que seus irmãos, que na realidade se você ler ali você vai entender que os seus irmãos já não gostavam muito dele. Né? Porque ele era o mais novo, na época ele era o preferido do pai, né? Por vários motivos que você vai conhecer ali na história. Então o que acontece? Os irmãos já não gostavam muito, então os irmãos ficaram com mais raiva dele ali. E os irmãos então planejaram para assumir com a vida de José. Na realidade eles planejaram para matar José. Mas ali naquela turma de irmãos teve um irmão que não aceitou, que não quis que eles matassem José. E aí então eles esconderam num poço, depois eles resolveram então vender José como escravo e venderam José. Então quando você começa a estudar ali, a ler ali, você vai entender que José ele teve um sonho. E eu quero te dizer que é a mesma coisa que você tem um sonho. Com certeza você tem um sonho aí no teu coração, com certeza Deus colocou um sonho no teu coração. Mas de repente as coisas estão dando tudo errado. Mas de repente parece que esse sonho está ficando cada vez mais distante. E quantas vezes de repente já não passou na tua mente? Não, que sonho, que nada, não vai acontecer sonho nenhum. Não vou conseguir realizar sonho nenhum do jeito que está, do jeito que a minha vida cada vez parece que piora e não tem mais o que fazer. Né? De repente você está pensando que não tem mais jeito para ti. Que não tem mais jeito com a tua saúde, que não tem mais jeito com a tua família, que não tem mais jeito com o teu casamento. Você pode estar pensando, pode estar passando isso na tua cabeça, que não tem mais jeito para a tua vida, que não tem mais jeito para a tua vida espiritual, porque você já fez tudo, já orou, já jejuou, já buscou ter uma vida cada vez aprendendo mais, e parece que quanto mais você aprende, tantos pensamentos ruins e negativos que possam ter passado na tua mente. Mas se você olhar para a vida de José, ele
não fez nada contra os seus irmãos, ele não fez nada para os seus irmãos ficarem com ódio dele. Mas ele ali foi, então, vendido como escravo. E imagina só se a gente avaliar a vida dele ali, porque ele foi jogado num poço. E ali ele estava vendo, ele estava sentindo na pele dele a maldade dos seus irmãos. Ele foi vendido como escravo. Lá, quando ele foi vendido, ele foi comprado lá por Potifar. Então, naquela casa que ele estava, né, cuidando daquela casa, ele foi enganado pela mulher de Potifar e ele foi jogado na prisão. São tantos detalhes nessa história, detalhes preciosos que você precisa conhecer. E se você conhece, precisa meditar mais. E ali, ele foi jogado na prisão. E ele ficou muito tempo nessa prisão. E ele ficou muito tempo nessa situação de ser jogado no poço, de ser vendido como escravo. E, né, ficou um tempo lá na casa de Potifar cuidando de tudo. Mas depois disso, então, esse tempo que o sonho dele não se realizava. E eu quero que você entenda que, ao contrário de se realizar o sonho dele, ainda por cima ele estava num sofrimento. Ele estava sozinho, longe do seu pai, que ele amava, longe da sua família. Ele estava abandonado, ele estava em sofrimento. Imagina, ele estava preso, e ele foi preso injustamente. Agora, eu quero que você entenda, José, ele tinha todos os motivos para reclamar, para murmurar, para dizer chega, não acredito mais nesse Deus, esse Deus me deu um sonho e está acontecendo tudo o contrário, e está cada vez piorando, a minha vida está pior, a minha vida está num poço. Imagina, eu estou num poço, eu estou num poço, numa prisão, eu estou, num calabouço. E como eu vou continuar acreditando nesse Deus? Ele tinha todos os motivos se nós formos avaliarmos pelos olhos humanos. Mas eu quero que você entenda, o exemplo da vida de José para a tua vida e para a minha vida é que José, ele perseverou. Ele tinha uma fé firme no Senhor, uma fé firme no Deus dele. Ele sabia que Deus tinha dado o sonho, que Deus era fiel, que não importava o tempo, não importava o que ele estava passando, ele ia continuar firme. E eu quero te dizer que Deus, ele se agrada quando eu e você somos firmes na nossa fé. Você só vai vencer sendo firme na fé, sendo constante na fé, sendo valente na fé. Porque se não for assim, você não vai conseguir vencer. Você pode até vencer algumas batalhas, mas toda a guerra você não vai conseguir vencer. Só consegue vencer sendo firme. Então seja firme. A história de José nos mostra. É lógico que muitas histórias, inclusive a história de Jesus, então, que é o maior exemplo da nossa vida, mas hoje eu quis trazer essa história porque eu gosto muito da história de José. Então eu quero que tu entenda. José foi firme. Ele foi firme. Se você ler ali, é tremenda essa história, porque você vai lendo ali, mesmo ele jogado no poço, ele indo lá, sendo vendido como escravo, ele indo para o calabouço, indo para a prisão. Quando você lê ali, diz ali que Deus era com José. Olha só. Você quer que Deus seja contigo? Faça como José, então. Você está passando por dificuldade, por adversidade, está tudo muito difícil, cada vez está piorando mais. Faça como José. Seja firme. Para Deus estar contigo, para Deus ser contigo em todo o tempo. Porque Deus, ele só vai ser conosco quando nós somos com ele. Isso quer dizer, quando nós firmamos a nossa fé nele. Quando você firma a tua fé no Senhor, Deus é contigo. E quando você lê ali, lá no final da história, então, antes do final ali, que ali Deus nos mostra, nos ensina que José, ele foi firme. E um dia, Deus não precisa de muito tempo para mudar a tua história. Deus, ele precisa somente da tua fé, que no momento certo ele vai mudar a tua história, ele vai mudar esse quadro, ele vai mudar essa dificuldade, ele vai mudar essa adversidade, esse deserto, ele vai mudar isso, e ele vai trazer abundância, ele vai trazer vitória, ele vai trazer alegria, ele vai trazer milagre, ele vai trazer o que você precisa, no momento certo. Mas para isso você precisa demonstrar para Deus a firmeza, assim como José estava demonstrando todo o tempo para Deus a firmeza dele. E num dia, José saiu da prisão e naquele dia, foi mudado completamente a vida dele. Naquele dia, José se transformou no governador do Egito. Eu quero que você leia essa palavra, porque essa história ela tem vários detalhes importantes que você precisa aprender, que você precisa ler. E se você já leu, leia de novo, que é muito bom para acrescentar nossa fé, para fortalecer a nossa fé. E o que diz ali? José, então,
O faraó pediu, né, para chamar ele, né, o faraó ficou sabendo que ele interpretava os sonhos, e ele foi e interpretou o sonho do faraó. E ali faraó viu nele, olha só, faraó viu nele que ele era o único homem que poderia ajudar, né, a terra do Egito. Era o único homem que poderia, né, mudar a situação do Egito. Era o único homem. Por quê? Por que faraó viu isso nele? Porque Deus estava com ele. As pessoas vão ver Deus na tua vida. Quando você firma os teus passos no Senhor, quando você firma a sua fé, Deus, as pessoas veem Deus na sua vida. Você está precisando de emprego? Então, se firma no Senhor. Não se desespera, não começa a falar palavras negativas, palavras, eu não consigo, eu já larguei tantos currículos e nada, e nada, e nada. Não fala isso, não murmura. Só confia, não importa quantos currículos você já largou. Não importa, importa que Deus está contigo e as pessoas vão ver Deus na tua vida. Assim como o faraó viu Deus na vida de José. E naquele dia, faraó ordenou que ele fosse o governador do Egito. Eu quero que você pensa só, ele estava numa prisão. Aos olhos humanos não tinha mais solução para ele, não tinha mais o que fazer. O que ele ia fazer? Ele ia sair daquela prisão, mas ia viver uma vida, né? Uma vida medíocre, uma vida qualquer. Porque ele já tinha sido, né, massacrado, já tinha sido, né, humilhado. Mas não, ele confiou. A fé dele ficou firme. A fé dele não se abalou por causa das circunstâncias. E assim eu e você precisamos demonstrar a nossa fé para Deus. A nossa fé não pode se abalar por causa das circunstâncias. A nossa fé tem que ser firme. E por isso Deus transformou a vida de José e realizou o sonho que José teve e colocou ele como governador do Egito. Imagine você, um preso, um dia ele amanheceu na prisão e naquele mesmo dia ele foi transformado para governador do Egito. Pense isso. Eu quero que você pense. Esse vídeo é para você meditar. Meditar na tua vida, meditar nessa palavra, meditar na palavra de Deus. Deus, ele só tem esperança para você. Ele só tem coisas boas, ele só tem vitória para você. Aí você pode pensar, mas se só tem vitória, por que eu estou vivendo assim? Porque você precisa enfrentar esse processo de cabeça erguida, na fé. Fazer como José. José, ele passou por todas as adversidades até ele se transformar no governador do Egito. Ele passou por tudo isso de cabeça erguida, confiando no Senhor. E por isso Deus era com ele. Então, para Deus ser contigo, ande de cabeça erguida. Pare de murmurar, pare de falar. Não murmure, não fique reclamando das circunstâncias, mas adore a Deus. E nós temos tantos exemplos na Bíblia, né, que as pessoas adoravam, glorificavam, né, exaltavam o nome do Senhor e Deus deu a vitória. Na hora certa, Deus deu a vitória e a vitória foi grande. A vitória vai ser grande na tua vida. Creia nisso, a vitória vai ser grande. Tá grande o processo, tá grande a dificuldade, tá grande o deserto, tá forte. Mais forte vai ser a tua vitória, maior vai ser a tua vitória. Creia nessa palavra, essa palavra de Deus pro teu coração, para você crer, para você confiar, não se abalar, não murmurar, não ficar reclamando e pensando que não tem mais jeito, porque tem jeito. Não existe nada impossível para Deus. O que é impossível para ti é possível para Deus e Deus vai realizar e Deus vai operar na tua vida. Creia nisso. E antes de terminar o vídeo, eu quero te pedir que você compartilhe essa palavra, compartilhe com mais pessoas. As pessoas estão desanimando, estão querendo parar, estão pensando que não tem mais jeito, mas tem solução para tudo, porque se Deus está na nossa vida, pronto, não tem mais ninguém que possa parar a nossa vida. Porque Deus é o dono de tudo, Ele é o dono da tua vida, Ele vai te dar vitória. Creia nisso. E eu quero te pedir também que você deixe seu like no vídeo, que você dê uma olhadinha aqui quando terminar o vídeo na descrição, que tem ali um link, um site, tem uns materiais que vão edificar a tua vida de fé. Dê uma olhadinha ali e também se tiver um comentário eu vou gostar de responder. Deus abençoe tua vida grandemente, fique com essa palavra, grave no teu coração e pratique ela. Ande firme, firme na fé, porque é somente assim que a gente vence. Tchau, Deus abençoe.